Tudo bem, pessoal do segundo ano? Pessoal, hoje então nós vamos continuar então mais uma aula aí de geografia, né? Geografia agrária, tá? Só recapitular aqui, né? Na aula passada nós trabalhamos sobre os impactos ambientais, né? Decorrentes de práticas inadequadas agrícolas, tudo bem? Então, né? Nós trabalhamos geografia não, perdão, a agricultura intensiva e extensiva. Lembra que a agricultura intensiva, né, a palavra-chave da agricultura intensiva é o quê? Tecnologia inserida nos seus meios de produção. Já a agricultura extensiva, né, nós vamos lembrar de extensão. Tá? Então nós vamos lembrar de quê? De grandes fazendas, grandes latifúndios. Ok? Bom, hoje eu quero que vocês vão lá na apostila, na página número 28, vai estar lá agricultura nos países centrais. Tá? Página 28, 29 e página 30, ok? Página 31, né, e 32. Então, a página 29, agricultura nos países centrais, ela já foca os Estados Unidos. Lá na página 31, a Europa, tá? Principalmente a Europa Ocidental, né? França, Alemanha, Holanda, enfim, países mais desenvolvidos. Primeira coisa, o que são países centrais? Tá? O mundo tem várias subdivisões, várias regionalizações. Uma delas é países centrais e países periféricos. Os países centrais, né, é designado para mim mencionar os países mais ricos, mais desenvolvidos do mundo. Aqueles que proporcionam maior qualidade de vida segundo a própria ONU, a Organização das Nações Unidas, que tem um IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, mais elevado. Okay? Os países periféricos são aqueles países que são subdesenvolvidos, muitos até mesmo abaixo da linha da pobreza, ou em desenvolvimento, chamados países emergentes, tais como Brasil, Rússia, né? Enfim. Então, o mundo periférico seria aqueles países que não são tão ricos, e o mundo central, né, seria os países mais desenvolvidos. Okay? O que é uma periferia? Periferia é tudo que está além do centro. Nós temos ainda aquela visão errônea de que a periferia são os bairros pobres. Né? Por quê? Porque ele está afastado do centro. Também. Mas se tiver um bairro com a qualidade de vida mais elevada, né, um bairro mais rico e estiver afastado do centro, é periferia também. Nossa, mas ele é rico em periferia? Está afastado do centro. Tudo que está longe do centro é periferia. Tá? Então, quais são as características, né, desses países, dessa agricultura nesses países, okay? Nesses países centrais? Seria tecnologia inserida dentro da sua produção. Okay? Por quê? Porque esses países eles têm mais tecnologia, né? Mais recursos financeiros para poder estar investindo nesse determinado recurso que vai proporcionar uma maior produção num curto espaço, que é a chamada produtividade. Okay? Então, por exemplo, os Estados Unidos, né, tem ali... os Estados Unidos têm como característica na sua produção muita tecnologia. Inclusive a Revolução Verde, que é a Revolução Agrícola. O que é a Revolução Verde e a Revolução Agrícola que nós já estudamos? É a tecnologia inserida no campo, para proporcionar uma maior, tentar proporcionar uma maior produtividade para o campo. Então, o que os Estados Unidos eles fazem? Né? O próprio governo subsidia, concede empréstimos, né? Benefícios também aos agricultores. Esses agricultores eles conseguem, okay, financiar, né, os maquinários e conseguem uma melhor produtividade. Okay? Tanto é que os Estados Unidos também é um país enorme, é o quarto maior país do mundo. Grande parte dos Estados Unidos, as terras são agricultáveis, tirando regiões mais montanhosas, como Apalaches lá no norte, ou as montanhas rochosas, né, ali no oeste, okay? Um pouquinho antes de Las Vegas, tal, é a Califórnia. Né? Então a região central ali, okay? Por exemplo, na bacia hidrográfica do Mississippi e Missouri, ou na região mais central, tipo... qual a região central ali? Deu um branco agora, gente. Alabama, aquela região ali, né? O sul dos Estados Unidos também, ok? Ou então a região da Flórida,
né, que são regiões mais planas, climas mais amenos, então são regiões propícias também para o cultivo. Por exemplo, na região central, nós temos os cinturões da soja, né? Tem até aqui nós temos os cinturões da soja e do milho, ok? Nós temos também, mais ao sul, o cinturão do algodão, né? Onde o clima ele é um pouco mais frio, as temperaturas são mais amenas, nós temos o cultivo do trigo, o cultivo do leite na região do Mississippi e Missouri. Então, a grande extensão dos Estados Unidos proporciona o quê? Também uma grande variedade climática. Né? Uma grande variedade climática. Então, essa variedade climática é propícia para a agricultura, porque tem determinado cultivo que se adapta ao clima mais frio, como o trigo, por exemplo. Tanto é que o trigo, o lugar do Brasil que mais consegue a produtividade de trigo é na região sul, porque o clima é mais ameno. Ok? Até grandes áreas, né, que faz mais calor, com cultivos que se adaptam àquela temperatura, né, de clima mais quente, tais como a produção de algodão, por exemplo. Então, os Estados Unidos, focando ele aqui, ele tem umas peculiaridades. Tá? O objetivo da aula aqui é o quê? É de focar, né, os espaços agrícolas mundiais. Então, cada espaço agrícola, né, tem sua peculiaridade, sua singularidade, sua identidade. Nos Estados Unidos mesmo, né, eles preferem trabalhar com cinturões. Então, cada região ali dos Estados Unidos vai ser fortíssima na produção de determinado produto. Como eu falei, né? Cinturão do algodão, tá? O cinturão do leite, do milho, da soja, mais ao norte, próximo ao Canadá, do trigo, né? A produção de frutas cítricas e da banana, por exemplo, na região da Flórida. Tá? Então são características, né, de cada região ali. Okay? Na Europa, que também tem seus países centrais, os países mais desenvolvidos, como por exemplo o Reino Unido, a Escócia, que está no Reino Unido, Irlanda do Norte, Inglaterra, enfim. A Europa, ela trabalha mais com pequenos e médios proprietários. Os Estados Unidos preferem trabalhar mais com fazendeiros, né? Regiões mais extensas, latifúndios. Okay? A Europa, por também, né, ter os espaços ali menores, os países ser menores, tem país que é menor do que o estado do Paraná. Okay? Então, o que acontece? Portugal mesmo, né, minúsculo. Então, o que acontece ali? Se uma terra só tiver na mão de um grande fazendeiro, então quer dizer que o cara vai ter, por exemplo, Portugal, que é um país pequeno. 50% de Portugal é do cara. Então não é assim. Então o próprio governo, né, ele divide essas terras em pequenos e médios produtores, para que todos tenham chance de produzir. E se tem mais pequenos e médios produtores, ou seja, mais pessoas produzindo, aumenta a concorrência. A lei da oferta e da procura. Se aumenta a concorrência, o preço baixa. Agora, se eu tenho uma única pessoa controlando ali, por exemplo, um fazendeiro, que ele é dono de 50% das terras de Portugal, ele vai colocar o preço que ele quiser. E o mercado fica dependente dele. Vocês entenderam? Então, a Europa, por questões do espaço também, que é menor, os Estados Unidos não, olha, grandes fazendas, tal, é o quarto maior país do mundo, né? Só é o quarto maior país do mundo por causa do Alasca, tá? Se não fosse o Alasca, era o Brasil o quarto maior país do mundo, né? Então, mas de qualquer maneira, a níveis continentais. Agora a Europa não, o espaço agrícola, o espaço agrário da Europa é menor. Portanto, a peculiaridade, singularidade da Europa, as identidades agricultáveis, né, da Europa, é o quê? Pequenos e médios produtores, agricultores. Ok? Só para finalizar aqui, só vou ler um trechinho com vocês aqui. Ó. A tradição da agricultura europeia está fortemente associada à existência de pequenas e médias propriedades, que embora também empreguem alta tecnologia no plantio. A principal palavra da agricultura de países centrais vai ser o quê? Alta tecnologia. Okay? Bom, em muitos casos, administradas com a mão de obra familiar. Então, olha só. Presta atenção nisso aqui. Fala, professor, mas você não falou que a mão de obra familiar não é aquela mão de obra de subsistência que ela produz, né, para sua autossuficiência, né? O excedente, que é o se sobrar,
vai ser vendida lá né, na feira, enfim. Mas é uma agricultura que os membros da família trabalham, ok? E só que essa agricultura, ela não tem muita tecnologia. Falei, nós temos uma aula disso, agricultura não familiar. Só que eu acabei de falar aqui no começo da aula que cada região do mundo também tem suas características singulares. Tem suas características de identidade. Uma das características da Europa é essa. Por questão do espaço, né? Por não ter muito espaço, pequenos e médios produtores. Opa, isso quer dizer o quê? Significa que a própria Europa, ela depende somente desses pequenos e médios produtores. Então já pensou se essa galera vai lá, planta a sementinha, espera nascer a sementinha, nossa, que demora até nascer a sementinha. Então, eu preciso de tecnologia, o governo vai lá, opa, tecnologia então para esses caras aí. É pequeno e médio produtor? É agricultor familiar? Não importa. Vamos investir tecnologia neles porque nós precisamos de quê? Mais produção, maior produtividade para dar conta de abastecer, de alimentar toda essa galera aqui da Europa. Então, a Europa ganha essa característica de agricultura familiar, só que diferente de outras localidades do mundo, é uma agricultura familiar com altíssima tecnologia. Porque o abastecimento da Europa depende deles. E eles precisam de tecnologia para conseguir produzir mais e dar conta da demanda. Ok? Então, atualmente, no entanto, o espaço rural europeu revela uma tendência para, né, as fazendas multifuncionais. Okay? O que são essas fazendas multifuncionais para fechar a aula aqui? Okay? São propriedades que se destinam a desenvolver atividades não tipicamente rurais ou até remuneradas pelo mercado. Recebe subsídios. O que são subsídios? Dinheiro, né, do governo, estatais, né, para preservação ambiental, paisagística e cultural, entre outras modalidades. Então, essas fazendas multiculturais também, elas recebem, o fazendeiro lá, né, o proprietário, ele recebe uma quantia do governo para que ele não desmate, que ele possa preservar o meio ambiente. E isso é controlado. Se o governo provar que ele está, olha, você está de parabéns, você produziu aqui, só que você respeitou o meio ambiente, ele recebeu uma gratificação por isso, né? Um incentivo para o cara também não degradar o meio ambiente, tá? Nesse modelo, as famílias tendem a buscar fontes complementares de rendas fora da agricultura, investindo, por exemplo, no turismo rural e em atividades, né, de conservação ambiental. Então, assim, essas famílias, nessas fazendas multifuncionais, na verdade nem tão são fazendas, assim, são médias propriedades, tá? As famílias, além delas trabalharem com a agricultura e ganhar uma renda com a agricultura, elas também investem no turismo ecológico, ok? Ou no turismo agroecológico. Tem muitas pessoas que apreciam, né? Apreciam ir lá para ver como é que é a produção, ou a produção de queijo, ou a produção de frutos, né? Ou hortaliças orgânicos, por exemplo. Enfim, né? Se o cara tiver alguma beleza natural dentro do seu território, também ele pode fazer o chamado ecoturismo, né? E inclusive isso é incentivado pelo governo, porque daí gera renda também. Então essa aí foi a agricultura nos países centrais. A próxima aula eu já adianto para vocês, essa é a agricultura no mundo periférico, aí nos países menos desenvolvidos. Ok, pessoal? Essa aí foi a aula de hoje. Tenham bons estudos para vocês. Boa semana.